Leozinho, que tem uma pedreira no domingo contra o Bahia. Não, deixa para frente. Bora iludir. Foi de time misto. Hoje, esse tela é para iludir. Ele foi de time misto, tá? Foi de time misto. Eu usei a expressão misto, mas na prática foi um time reserva. Ele tem potenciais titulares, esse time que foi hoje. Mas assim, porque geralmente a gente usa misto quando, óbvio, tem, sei lá, 3, 4 titulares e uma tour de reservas. E time reserva, mesmo se tiver um titular, você não chama de misto. Aí você entende que é um reserva, que é um cara ali. Nesse se usou misto, acho que todo mundo usou, usei, o Eniel usou, e vi outros colegas também, usou a expressão, mas refletindo um pouco melhor, foi um time reserva. E porque o que é que poderia ser titular dali? Talvez Arthur Kaique, dos que começaram o jogo, tá? Sim, Arthur Kaique poderia ser. Poderia não, poderá ser um potencial titular. O goleiro está se usando Kaique França, mas em tese poderia ser Thiago Couto também, mas nesse momento é Kaique França. E o outro nome seria Pedro Lima. Tem o Pedro Vilhena, que jogou recentemente, Fabinho, que é bastante utilizado, mas Pedro Lima, que fez o seu segundo jogo só, Celso. Como profissional, já marcou o primeiro gol. Mas sabe o que eu achei mais relevante ainda do gol? Foi bonito. Ele jogou 180 minutos. 180 minutos, perfeito. Concordo. Ele jogou a partida inteira contra o Afogados e a partida inteira contra o Flamengo de Arco Verde. E não é questão do desafio. Assim, vou falar a mesma coisa que eu disse contra o Afogados, que ainda não houve um trabalho maior sobre, uma exigência maior, melhor dizendo, sobre o papel, sobre o potencial defensivo dele. Porque nem Afogados, nem Flamengo, assim, não agrediram. Não ofereceram muito perigo ao esporte. Mas, tendo o papel de receber a bola, de visão de jogo, de chegar, encostar no ataque, de conseguir tabelar com companheiros, ele foi melhor contra o Afogados, embora tenha feito um gol hoje, achei que ele foi melhor contra o Afogados na Arena Pernambuco. Mas é inegável que Pedro Lima mostrou personalidade nas duas partidas e o cara só tem 17 anos. Assim, impressionante. Eu até quando foi tweetado na situação, eu coloquei 3. Aí o cara disse, são 2 jogos. Eu disse, aí eu fiz uma tweetada assim, estou corrigindo 2 jogos, mas de toda forma parece uns 30. 2 ou 3. A verdade é que parece que o cara está jogando, sei lá, desde o segundo semestre do ano passado e mesmo sendo novo já adquiriu experiência. Porque, por mais que... Mas eu estava assistindo uma parte do jogo com Sofia, minha companheira, que não tem mais acompanhado futebol como já fez em outros tempos. E aí eu perguntei para ela, amor, 17 anos, estava fazendo o quê? Ela, vestibular, né? Estudando vestibular e tal. Como era a rotina? Dá uma olhada nesse menino aí. 17 anos. E depois ela fez gol. É um menino de 17 anos. Eu próprio. Eu estava no São Bento. Não é isso, mas doido, pô. A gente tá no colégio, pô. 17 anos, a gente tá no último ano ali do ensino médio. Saia pouco de... Mas saia pouco tem carteira de motorista, não tinha nada. Você só tem tempo basicamente para estudar também, né? Ali, terceiro ano e tal. Eu não vou jogar essa carta, não. Aí seria... Não, mas pouco tempo. Não, mas não, que você fala assim, a obrigação de fazer isso sim, mas eu não vou dizer que eu fazia isso, assim, aí seria caô. Mas é curioso mesmo. Tem gente que começou mais novo. Everton Felipe, quando estreou no profissional de esporte, tinha 16. Se eu não me engano, Everton Felipe foi campeão na Copa do Nordeste de 2014, pô. Assim, porque eu acho que ele jogou naquela campanha, ele é campeão na Copa do Nordeste de 2014. O cara, pô, Everton Felipe, porque continuou sendo um jogador novo, mas tinha 16 anos ali. Enfim, outros jogadores já começaram mais cedo. Mas, considerando, e de vez em quando alguns conseguem render, outros precisam de mais tempo. Destaco ainda o fato de ser lateral, mestre. Né? Porque é uma função que eu tinha falado desde a seleção da base. Eu disse, o físico dele não é um físico franzino. Se você não souber a idade dele, tipo Sofia, você descreveu isso aí. Se você deveria poder ter falado assim, quantos anos tu acha que tem esse cara? Porque ele não parece ter 10 anos a menos do que o cara que está jogando do lado dele.
Então, desde que ele começou a surgir, Celso, eu sempre achei só, fisicamente, ele é um jogador que ele vai queimar estágio. Inclusive, ele já queimou a categoria, tá? Ele queimou o sub-20. Sub-20 acabou para Pedro Lima. Sub-20 para ele agora é só fica por chamar para a seleção brasileira sub-20. Para o esporte sub-20 acabou. Ele está integrado ao profissional e aí ficará. Não é verdade? Assim, eu defendi que ele fosse titular no jogo passado. Você até falou, não, ele é muito novo, tal. E eu concordo. Não, contra o Bahia, a discussão era contra o Bahia, não era hoje, não. Não, mas é contra o Bahia mesmo. Eu defendo que ele seja titular. Eu defendo. Nesse momento, eu acho que não deveria. Porém, eu já acho que será, porque o outro jogador não tá entre o outro. Veja, o cara ele jogou 180 minutos. Rendeu, aí de repente vai colocar o Lucas Ramon, que é o jogador principal, um pouco menos de ritmo. Sim, agora é um teste muito, muito grande assim, na futebol, mas também, enfim. Até pelo aspecto que você falou, né? Ele ainda não foi testado defensivamente. Ele vai ser testado, e aí certamente será. E ser testado defensivamente é, inclusive, saber como se comportar depois de tomar um gol. Exato. Assim, aí tá lá, numa situação de jogo, tá lá, não sei o quê, 20 minutos pro gol do Bahia. A pressão do estádio, não sei o quê, como é que você se comporta agora? Você vai sair menos? Se errou, se foi do lado dele, como fica a cabeça pro decorrer do jogo? Saber que de repente já não foi bem no primeiro lance e que o outro time continua insistindo naquele lado. Assim, tem várias nuances, que inclusive é por isso que eu acho que outro jogador com um pouco mais de rodagem talvez seja importante. Porém, já considero a possibilidade que ele vai jogar, porque ele não foi nem substituído. E isso pesa duas coisas. Uma, ele foi bem testado. Outra, pode ser também, os 180 minutos pode levar um desgaste para esse jogo. Ele, de repente, pode não ser titular justamente porque ele jogou 180 minutos. Também pode ter Pode ser sim. Mas, Celso, ainda sobre Pedro Lima, ele está falando que é jogo pernambucano, para quem estava vendo, o Sport ganhou do Flamengo de Arco Verde, 3-0, esse jogo não foi em Arco Verde, porque o estádio lá está vetado no campeonato, e não foi no Mendonção, onde foi o novo estádio indicado pelo Flamengo, porque o gramado ainda não foi aprovado. O gramado do Arco Verde, o estádio está vetado para o campeonato, enquanto o Mendonção, que fica em Belo Jardim, que é uma cidade... Lembrando que o Flamengo foi o último time a ser inscrito uma semana. Isso, é uma semana. E esse Belo Jardim fica bem no meio entre Caruaru e Arco Verde, e esse estádio ainda está... O gramado está sendo trabalhado. Aí o Flamengo indicou o Lacerdão, pelo menos indicou a Arena Pernambuco, né? Só faltava o Sport jogar todo, mas indicou a Arena. E foi até bom para o Sport, inclusive, porque como não vai enfrentar Caruaru e Petrolina, posso falar um pouco disso mais para frente. Eu acho importante que o Sport jogue em Caruaru. Mas, enfim, sobre a partida, foi um jogo muito fácil. O Flamengo é lanterna do campeonato, tem feito 1 ponto. Se a gente estava dizendo ontem, eu não participei do programa, mas assim, falando de forma geral, de que o campeonato do Santos na busca da vaga não era os jogos contra o Sport, contra o Náutico, na busca da Série D, e ciclo do Santos também fazendo, tem 100% de aproveitamento nos jogos que ele fez, sem ser os clássicos. Isso também vale num campeonato que ainda é diferente, um campeonato ainda menor, que é o campeonato do Flamengo. É óbvio que o campeonato do Flamengo não é pontuar contra o Sport. Embora tenha até vencido em 2019, mas ganhou da primeira rodada, depois foi muito mal do campeonato e caiu. Acho que caiu naquele ano. Mas, assim, não era o campeonato. Então, assim, não havia essa pressão para o Flamengo, seria um jogo muito difícil. Mesmo com reserva, o jogo foi muito fácil para o Sport. Souza foi colocando alguns titulares no segundo tempo, como Gustavo Coutinho, Romarinho. E, enfim, foi um jogo para a escalação. Eu gostei muito da escalação. Agora, feito esse preâmbulo, vamos agora tentar organizar aqui para ir do comecinho. Eu gostei muito da escalação, Celso, porque Henderson teria colocado os titulares nesse jogo. O Henderson que trabalhou no Sport. Eu não sei o Henderson hoje, se ele mudou a cabeça dele, mas o Henderson que trabalhou no Sport, para o bem ou para o mal, assim, porque deu certo em vários momentos e por isso deu errado em outros momentos, o Henderson teria colocado a força principal hoje. Mesmo estreando contra o Bahia domingo, porque tem que colocar. Henderson talvez não tivesse utilizado, e tem até um meme muito bom que está correndo aí, a galera fez no Twitter. A posição ali tem que ter calma para lançar o jogador da base. A posição direita ele concorre com o Fabinho, ele concorre com o Lucas Ramon, não é assim, não tem que ter um calma de preservar o jogador. E nessa de preservar, acaba nunca dando a oportunidade que o cara realmente merece e onde precisa, que é no estadual, e não na fogueira no meio do Campeonato Brasileiro, onde a chance de dar certo, o esforço tem que ser muito maior. Aquele lateral esquerdo, por exemplo, não conseguiu, mas Fábio Matheus conseguiu, mas ficou afundida demais. A hora de testar essa, e isso o Souza está fazendo. Já falei algumas vezes sobre o Sport, independentemente da performance do Sport, que ainda, obviamente, está distante do ideal, mas a quantidade de testes, isso está me agradando muito.
Esse foi o 6º jogo do Sport, a 6ª escalação diferente. Acho que já foram 25 jogadores testados. Ninguém pode reclamar que não está tendo oportunidade. Assim, acho só o Pedro Martins, talvez, né? Eu ainda não vi, mas assim, tirando isso, todo mundo está ganhando oportunidade. Então, os goleiros, pô, o cara não jogou uma vez, um goleiro jogou 2, outro jogou mais partidas, vários laterais na direita, na esquerda, zagueiros. Jogou o Renzo, por exemplo, que é um jogador que já tem ficado encostado depois daquela falha contra o Criciúma na Série B. Todo mundo está ganhando oportunidade. Mas, mesmo considerando que está ganhando oportunidade, essa escalação de hoje mostrou que já existe um esboço do time principal que não é esse. É justamente o anterior. Porque ele poupou. Essa escalação é a escalação de uma gordura que foi construída no campeonato e foi eu entendo dessa forma, e foi uma escalação pensada para o jogo contra o Bahia, para ter um time mais descansado, porque o Bahia estará mais descansado. Primeiro porque o time principal do Bahia jogou menos partidas e porque jogou ontem. Vai ter além de ter um dia a mais de descanso, não vai nem fazer viagem. Quem vai fazer viagem vai ser o Sport, vai pegar o voo até Salvador, traslado, hospedagem, enfim, aquela coisa toda. Então, essa escalação de hoje foi pensada no jogo contra o Bahia. Foi uma escalação suficiente, deu rodagem e foi importante para, por exemplo, a atuação ruim de Arthur Kaique contra o Afogados. Muito ruim, na verdade. Perdeu 2 gols inacreditáveis. Já abre o placar cedinho agora, já tira um pouco daquele peso, tá? Se aquele chute que ele tira hoje, se tivesse aquele chute para fora, como é que todo mundo teria somado com o jogo passado? O cara não acerta e tal. Aí você já distensiona isso. O Pablo Diego perdeu um gol, mas foi uma defesa muito, muito grande do goleiro, mas ele entrou tabelando, mas ele perdeu uma chance incrível aos 47, 48 do segundo tempo. E desse time, o time titular hoje, Pedro Lima, ele não jogou tão bem como contra o Afogados. Eu acho que ele jogou melhor contra o Afogados. Mas ele mostrou personalidade para ser útil em qualquer frente que o Sport tem nessas próximas semanas. E isso vai ser muito importante, porque esse outro lateral dele, que foi até expulso no Clássico, depois acabou ainda não... Foi até uma contratação do Coelho Ramon, tá? Mas ainda não despontou. Mas ter essa outra opção, quase queimando etapas, isso vai ser muito bom. E é para um jogo como esse que você precisa fazer isso. Porque contra o Ibis, o Sport jogou com o time principal contra o Ibis. Contra o Belo Jardim, o Sport jogou com o time principal, assim. Isso. E não era para ter acontecido. O Sport poderia ter vencido como venceu hoje. Porque vence, assim, a rodagem. Ao mesmo tempo em que existe a lógica de o foco no entrosamento, porque eu até acho que é isso, tá? O Henderson é um cara extremamente capacitado, é óbvio que eu reconheço isso. E na cabeça dele, eu não estou desgastando o time, eu estou entrosando o time. Mas até para isso você precisa ressalvar, ele não fez isso. E a gente alertava aqui, e no fim das contas, eu acho que essa conta chegou um pouco e chega durante o brasileiro, porque ninguém vai fazer 60 partidas, 70 partidas, o cara cansa. Há um desgaste. E jogadores que poderiam ser utilizados na hora que vem esse desgaste, de repente não tem rodagem nenhuma porque você não deu a oportunidade. E esse esporte, depois de muito tempo, a gente fala há tantos anos que a gente já faz o podcast, quantas vezes a gente já falou? Acho que essa é a primeira vez, Celso, que o esporte está fazendo. Perceba que eu estou galera, não estou falando de performance, estou falando de um projeto de como utilizar o Campeonato Pernambucano, independentemente da performance. Eu acho que essa é a primeira vez que está tendo uma rodagem real do elenco. Porque já teve um momento onde o esporte fazia assim, o principal na Copa do Nordeste e o reserva do Pernambucano, e assim como se fossem 2 times diferentes, vivendo. Não precisa ser assim. Até o treinador era poupado. Até o treinador era poupado. E eventualmente até pode, mas eram 2 times, 2 comissões técnicas, assim, caminhando paralelamente. A partir de domingo, talvez até seja assim. Mas a partir de domingo, se isso acontecer, já foram 6 jogos de uma verdadeira pré-temporada. Então, já que não existe a pré-temporada de você poder fazer um amistoso, a pré-temporada do Brasil existe esse nome, Celso, mas ela é um nome um pouco equivocado. Porque simplesmente pré-temporada é só treino. Na verdade, era melhor que período para treino. Porque pré-temporada pressupõe que você pode jogar amistosos, tem gente que faz até pequenos torneios festivos. Não dá tempo de fazer nada disso. É se apresentar, fazer aquele teste de ergométrico lá, correr, 2 toques lá e acabou. Já vai para a pré-temporada é o período entre as férias e o início dos campeonatos. Exatamente. A pré-temporada que o Sport fez, tirando o clássico contra o Santa Cruz, porque independentemente do desafio técnico, ali há uma pressão histórica em relação ao jogo, mas contra o Flamengo, contra o Afogados
E contra o Maguari, que foi muito mal, inclusive desde aquelas vaias, o Sport fez duas boas partidas. Tá vendo que de vez em quando o torcedor tem sim o direito de ver que está vendo um jogo muito ruim e questionar, dizer, olha, isso aí não existe. Não é porque ganhou que aplaudiu, ele ganhou, tá outro não. Vaiou e depois dali o time respondeu. Talvez por ter sido cobrado, da forma como foi. Mas, enfim, esses 3 jogos foram 3 jogos de pré-temporada, da pré-temporada que o Sport não teve. Contra o Retrô, uma calamidade, aqueles 4 gols, mas enfim, com a calamidade, mas já dando um pouquinho para trás, pode vencer os últimos 4 jogos ali, deu uma organizada, e o clássico contra Santa Cruz, porque sempre vai ser um clássico, independentemente da situação do adversário. E esse jogo contra o Flamengo, ele completou esse ensaio de recuperação para tentar, pelo menos, fazer um jogo competitivo contra o Bahia. Porque, da forma como começou o Pernambucano, aquela porrada do Retrô, aquela quantidade de mexidas sem um norte, que agora já é esse norte, aquela quantidade de mexidas sem um norte, aquela porrada contra o Retrô indicava assim, um cenário meio caótico para a Copa do Nordeste. Nem tinha tabela ainda, ninguém sabia nem que ia ser o Bahia, mas indicava um cenário caótico. E hoje já indica um norte de um time titular, que não foi o de hoje, e indica um norte de pensamento em relação à tabela. A preservação do time hoje para a Copa do Nordeste me mostrou que, enfim, dá para enxergar o Pernambucano em algumas partidas do tamanho que ele precisa ser enxergado. E isso é uma coisa que a gente tem que comemorar, né, mas porque por mais que em alguns momentos, principalmente nesse começo de trabalho, quando a gente quer ver na prática o resultado das mudanças, né, que o time vem enfrentando em nível de gestão de futebol, né, comando técnico e peças, a gente precisa entender que a temporada ela tem que ser enxergada como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros rasos, né? E o objetivo final do Sport é justamente a última rodada do Campeonato Brasileiro na Série B. Esse é o objetivo do Sport. Não importa efetivamente qual o percurso que o Sport vai fazer para chegar até a última rodada com chance de voltar para a Série A. O Sport não tem uma pressão urgente para ser campeão estadual. O Sport não tem uma pressão urgente para ser campeão da Copa do Nordeste. Tem obrigação, exatamente. Tem obrigação. No Pernambucano, claro. No Pernambucano, isso, pelo nível técnico. Mas, mesmo que eventualmente o título não venha, dependendo de como isso ocorra, né? Como o time vai evoluir, como vão ser as partidas do Sport na Copa do Brasil, como vai ser a performance do time na Copa Nordeste. Não existe uma urgência pelo título. Como o Maestro falou, tem obrigação pelo tamanho do Sport, pelo nível técnico que o Sport tem hoje em relação aos adversários. Mas o Sport não tem a obrigação de ser campeão da Copa do Nordeste, apesar dos vice-campeonatos nas últimas 2 temporadas. O Sport não tem obrigação, não tem uma pressão gigantesca para que ele chegue nas quartas, nas semifinais da Copa do Brasil. Mas existe uma pressão gigantesca para que o Sport consiga o acesso. A gente está indo para um cenário de ineditismo aí, de o Sport se manter na Série B sem conseguir voltar para a Série A. O Sport é um clube que está antecipando receitas, como está muito claro aí, para reforçar o time para a temporada 2024, ciente dessa obrigação de voltar para a Série A depois do fiasco, né, que foi a temporada 2023, o não acesso, a perda do acesso na Série B do ano passado. E a gente sabe que isso compromete o Sport por décadas. Então, enxergando essa temporada 2024 como essa maratona em que o Sport tem que chegar na última rodada da Série B, condições de disputar a vaga para a Série A, preferência conquistando, eu acho que é natural que Sosso conduza o time nessas primeiras rodadas da temporada da forma como ele tem conduzido. Ainda que mudou o goleiro e tomou um sacode do Retrô, isso faz parte.
Eu acho que a torcida que tem razão em trazer a sacola da insatisfação das últimas temporadas, principalmente do ano 2023 para agora, eu acho que a torcida também, em algum momento, precisa fazer essa análise, né? De que, pô, o objetivo não é a Série A, então vamos lá. Vamos mirar na Série A. Assim sendo, faz sentido que ele teste o goleiro quando a gente não tem convicção de quem deve ser o titular? Pô, faz sentido. Faz sentido que ele teste jogadores da base nesse estágio da temporada? Faz sentido. Faz sentido que ele rode o time? Faz sentido. Então, acho que quando a gente pensa isso tudo, a gente tem que entender que uma das consequências de você fazer esses testes é o time dar umas patinadas de vez em quando. É o entrosamento não rolar tão rápido quanto podia rolar. Como rolou com 22, 23, com manutenção de maior parte do elenco, manutenção de Henderson, né? Continuidade, de certa forma, do trabalho, mesmo com mudanças ali em curso. Acho que faz parte, então, o time oscilar. Como eu falei, eu não vou ignorar outro fato que é concreto, que é a bagagem pesada que o torcedor do esporte traz para o ano 2024. Diante disso, quando o time oscilar nesse início de temporada, eu vou encarar como normal a ira da torcida, de parte da torcida, apesar de entender também que faz sentido que o esporte esteja neste estágio que está. Eu vinha muito preocupado com a falta de uma performance que servisse de parâmetro para o jogo seguinte. A gente viu isso no jogo passado. E, de certa forma, a gente está vendo um pouco da continuidade daquela performance nesse jogo contra o Flamengo. Na quinta rodada, na vitória na Arena contra o Afogados, foi o que a gente falou, ó. O que é que a gente viu de diferente? Quais foram os principais destaques do esporte nessa rodada? Foi a forma como o esporte ocupou o espaço desde o começo do jogo e que manteve até o fim do jogo, independentemente do placar. Aquilo ali era um parâmetro. Ó, porra, isso aqui serve de parâmetro. Aqui você viu uma consistência, aqui você viu uma lógica. E agora, nesse jogo contra o Flamengo, eu entendo que há uma continuidade em relação ao que a gente viu na rodada passada, apesar das mudanças nas peças, apesar de o esporte estar fechando com uma F com um time reserva, antes da estreia na Copa do Nordeste. Então, acho que foi um jogo importante para colocar um pouco mais de concreto nessa fundação que está sendo estabelecida agora, sabe? É importante até para o jogo contra o Bahia. Já destaquei aqui que, para mim, eu não consigo lembrar outro Bahia Esporte Bahia em que a balança estivesse pesando tanto para um dos lados, como está pesando para o lado do Bahia para este confronto. Nível técnico, torcida... A diferença técnica e financeira não eram tão grandes, mas de momento estava. Acho que em 2021, o Sport levou 4-0 do Bahia, mas ali o Sport era Série A, era Bahia também, assim, era, mas a uma fase do Sport era com Jair Ventura, já estava um desarranjo muito grande, mas agora não é isso, agora é momento mesmo, é um time, uma SAF muito, muito bem montada, assim, investimentos enormes, separados por divisões. Se você pegar o X1, maestro, tipo, analisar, tipo assim, quem é o mandante? Bahia. Quem tá com torcida única? Bahia. Quem tem mais poder financeiro? Bahia. Quem tem o maior nível técnico atual? Bahia. Quem vem com um trabalho de continuidade? Bahia. Então, quando você bota esses critérios aí num X1, muito, muito difícil. Muito difícil. Mas eu acho que essas últimas duas partidas
deixaram o torcedor do Sport menos desesperado com essa definição do cruzamento com o Bahia na primeira rodada da Copa do Nordeste do que estava antes dessas duas partidas. Está longe de equilibrar a balança, mas tem algo para onde você olhar. Tipo, ó, se o Sport se posicionar dessa forma, pode ser que funcione. Se Pedro Lima, se for eventualmente escalado, conseguir performar com algo parecido, já é algo diferente. Lógico que tem a questão do nível técnico e tudo isso que a gente só vai entender efetivamente como vai ser o desdobramento quando a bola começar a rolar na Fonte Nova. Mas até lá eu acho que é isso, sabe, Maestro? Eu entendo como passos lógicos e performances condizentes com as expectativas, de certa forma. Eu acho que isso resume esse duo do Sport contra o Afogados e agora contra o Flamengo de Arco Verde. E aí, Maestro, dito isto, vamos tentar também fazer as nossas análises individuais, trazer aqui para o nossa resenha as performances individuais, como é que você destacaria o time a partir dessa perspectiva? Fabinho fez uma boa partida, está na foto aí, Celso. Fabinho fez uma boa partida, mas ele fez uma boa partida sendo tudo menos volante. Então, não é uma ponta direita várias vezes, né? Ponta direita. Então, é importante dizer isso. Mas é importante dizer isso para, de repente, o cara... o Fabinho foi uma das melhores da partida. Então, não, ele foi o melhor fazendo outra coisa. É importante dizer que a atuação dele hoje não o credencia a ele ganhar a posição como volante. Ele não trabalhou como volante. Mas, basicamente não fez isso. E, inclusive, eu acho que essa hoje, até porque o Sport confirmou o Lucas Lima, né? Ou seja, agora tem... Independentemente se vai render ou não, mas tem 2 meias ali, tem Ruiz, tem Lucas Lima, enquanto a figura do primeiro volante, Celso, eu acho que até debatei isso com o Fred mais cedo, não é mercado mais, viu, galera? Agora é NE45 primeira edição. Eu soube, inclusive... NE1 para os ousados. Eu soube, inclusive, que a emissora muito famosa está usando parecido, logo em 2 telejornais. Aí... Ouvi falar disso também. Mas NE45 primeira edição. E eu acho que a cabeça de área hoje a maior lacuna no elenco do Sport. Porque Fabinho não é. Ele teve uma boa atuação contra o Flamengo, sendo o cara que não guarda posição para ninguém. E o primeiro volante em via de regra, um cara que realmente guarda posição. O cara é cabeça de área. É uma posição que o nome dela meio que diz onde o cara trabalha. Tá geograficamente. Assim, geograficamente, o cara está... Só que vai jogar onde? Porra, teu nome é cabeça de área, pô. Tu vai jogar no gol, Assim, o cara... Na ponta. Vai na ponta. E Fabinho não guarda posição. Então, a atuação dele contra o Flamengo, é só para ser justo, ele fez uma boa partida contra o Flamengo, mas essa boa atuação não credencia uma vírgula em relação a tá vendo? Ele pode ser o primeiro, ele pode até jogar contra o Bahia. Exigir, né? Mas não é isso, não. É porque eu estou falando da função. Ele fez uma boa partida contra o Flamengo, mas desempenhando a função que não é a carência do Sport. E nesse caso, eu acho que hoje é uma carência técnica de elenco, porque o primeiro volante não tem. Pode ser, seria Ítalo, na verdade, né? Ítalo seria, mas assim, é um pouco verde, de vez em quando trabalha muito com cartão amarelo, menino. E Fábio Matheus e Felipe são mais para segundo volante. Aí pode até, de repente, Felipe, acho que para primeiro volante não funcionaria bem, a intensidade dele, acho que talvez não colabora, um jogador mais de passe e tal. Fábio Matheus, talvez, mas não vejo. As melhores partidas dele não são atuando nessa função. E Fabinho, não é nem primeiro volante, nem segundo volante. Fabinho é assim mesmo, faz o teu. Assim, joga onde tu quiser, onde tu se sentir melhor aí. Tá capitão, a braçadeira de capitão é justamente a autorização para dizer, joga onde tu quiser. E essa lacuna o Sport precisa preencher. Porque, por exemplo, para domingo, contra o Bahia, não sei se vai ter 2 ou 3 volantes e tal, mas não, a figura do primeiro volante, especificamente, eu acho que ela está faltando no Sport. E não é Fabinho. E a outra boa atuação, Pedro, repito, esteve abaixo Lima. contra o jogo contra Afogados, Pedro Lima.
É porque tem o Vilhena, né? Mas em breve vai ficar Vilhena, outro vai ficar... Mas Pedro é Pedro. Pedro sou eu. Hã? Pedro sou eu, né? Já. Quer saber. O sinal Pedro Maranhão tá até falando de Pedro Vilhena, mas depois eu falo. Vamos falar de Pedro Lima e depois eu trago mas Pedro Vilhena é o esporte gestando, né? Pro São Paulo. Pedro Lima é uma joia do esporte. Isso. No caso de Vilhena, que a participação até boa também, tá? É um jogador que chegou bem ali do lado, mas que tá realmente, concordo com o Pedro Maranhão, está sendo sim, uma boa surpresa. E o esporte tem essa opção de compra, mas enfim, depende do tamanho da opção de compra, né? Ele tem contrato com o São Paulo até 2026, mas em tese, a opção de compra do esporte significa eu acho que é mais fácil, já considera que é algo factível. Ou então o São Paulo vender, o esporte ganhar a taxa de vitrine também, enfim. Mas assim, se for para pensar em questão econômica, o que vai render talvez deva ser outro. Sim. É outro Pedro. É muito jovem, tem muito tempo de carreira, fisicamente, para maturar, não vai demorar tanto. Já está quase, não sei, se fosse questão para o exterior, talvez para o exterior ele precisa, questão física, ele talvez tenha que evoluir mais, provavelmente talvez tenha que evoluir mais, mas não seria um tratamento de um jogador franzino para passar por uma transformação, uma hora de mofar, para virar um Power Ranger. Não seria desse jeito, não. Ele fisicamente ele já está nesse nível. O contrato dele com o Sport vai até 2026, assim como o de Vilhena com o São Paulo, de Pedro Lima vai até 2026, e está muito temor sobre... acho que foi a informação que foi de Camila. Camila, ex-NA45, que hoje no GE, que... No Bayern de Munique, ex-Borussia, hoje no Bayern. Largou o Borussia e foi para o Bayern. Que seria de R$11 mil. E isso... O salário do jogador é o que precifica o valor da multa rescisória para o mercado nacional. O mercado internacional é mais caro, mas não adianta ser mais caro para o mercado internacional se pode ser uma pichicha no mercado nacional e de repente alguém compra e repassa. E nesse momento aí seria cerca de R$15 milhões. Para o esporte seria um bom valor? Seria. Para esse jogador, de jeito nenhum. Assim, porque já que você se esforça tanto para revelar um jogador, está tudo vendendo, portanto, assim, seria... Não estou dizendo que 15 milhões ajudaria a vida do esporte, certamente. Mas a questão é que o potencial é que dá para... O potencial você enxerga essa possibilidade. Esse dá para fazer mais do que isso. E um diretor da base do esporte, respondendo João Marcelo, e respondendo a alguns torcedores no Twitter, aí tentando tranquilizar, dizendo assim que vê até algum sentido. Ele não confirmou o salário, porque disse que o esporte não divulga isso, mas também não negou. Então, mas que existem gatilhos de minutagem. Isso eu achei importante. Talvez seja por isso que ele não é substituído. Eu achei. Vai jogar o jogo todo, menino, para bater logo essa meta aí. Talvez. Porque ele falou gatilho de minutagem. Ele jogou em 180, o tempo já está correndo. E nisso, porque a utilização dele no profissional faz com que, obviamente, o salário dele cresce, o esporte vai pagar mais, mas nesse momento, tudo que o esporte quer é pagar mais para Pedro. Isso. Porque pagar mais para ele significa que você recalcula o valor da multa rescisória, que ainda que alguém pague, alguém pode chegar, como o Flamengo fez com o River Plate. O River Plate disse, quanto eu quero De La Cruz, é o River Plate. Custa 80 milhões o Flamengo. Então, segura o Pix aí. segura o Pix, pagou à vista e comprou o jogador do River Plate. Então, assim, mesmo que de repente a multa suba, alguém pode ainda chegar, subir para 25, alguém ainda paga o 25. Mas, querendo ou não, mas pelo menos você receberia 25, não receberia 15. 10 a mais. 10 a mais. Então, que seria basicamente o que o esporte gastou até agora, para dar um exemplo, de contratações, Celso. Né? Para você ver como faz diferença. Comprou Gustavo Coutinho, Romarinho, enfim, deu 11 milhões, seria quase isso. Então, esses gatilhos existem e que seriam eles promovem o contrato de forma automática. Certo? Em alguns casos, esses gatilhos, sabe que de vez em quando acontece o contrário. O gatilho do cara custa 100 mil, vai passar a ganhar 200, se jogar mais 2 jogos e o cara não joga nada, aí o cara diz, não bota esse cara para jogar não, meu irmão, porque vai renovar o contrato dele automaticamente e o cara tá fazendo não tá fazendo nada no time, tá ligado? Isso acontece. Mas nesse caso, eu acho que tudo que o esporte quer é que esse gatilho seja ativado, que esses gatilhos sejam ativados
E sendo por minutagem, como foi dito, então provavelmente serão alguns gatilhos, ou pelo menos um será ativado, porque ele não vai parar de ser utilizado. Ele não está jogando futebol para simplesmente deixar de ser utilizado, como aconteceu com o Anderson. Inclusive, é curioso, né? Pedro Martins jogava uma grande partida. Matheus. Tem que ter calma, aí tirava o cara do time, e quando o cara voltava, não rendia. Jogava 15 dias depois, não rendia, porque já perdeu o ritmo, aí era escanteado, ou seja, em vez de perder a chance, aí Fábio Matheus jogou uma partida, largou de forma excepcional, vamos ter calma com o menino Fábio Matheus, aquele negócio, calma, e no fim das contas, assim, não fez falta Fábio Matheus ter sido utilizado mais ano passado, mas nesse caso de Pedro Lima, pelo menos nesse primeiro momento, Mariano Souza está fazendo diferente. Anderson teve todo o seu mérito de encaixar aquele time e fazer uma boa Copa do Nordeste, que foi uma ótima Copa do Nordeste. Assim, né? Perdeu o título, mas o desempenho, a performance do Sport foi muito boa na maior parte da competição. Inclusive, na final, fez um grande jogo na final, perdeu nos pênaltis, mas fez um jogo muito bem a final e perdeu o jogo de volta, pelo menos. Então, na performance de Anderson, nesse recorte da temporada, é inquestionável. Agora, o trabalho, porque esse não era o único trabalho dele. O trabalho dele era comandar o futebol do clube. É entender que alguns jogadores precisam ser utilizados e quando vão ser utilizados, e não na fogueira no Campeonato Brasileiro, e sim um jogo de menor porte do estadual. Pelo menos, nesse momento, o Souza está fazendo diferente. E essa pequena diferença, Celso, faz com que esse lateral direito promissor do Sport já tenha sido utilizado nesses 180 minutos. Porque, da forma como foi Anderson, é o velho C, a gente não tem como confirmar. Mas, da forma como foi o trabalho de Anderson, talvez Pedro Lima tivesse jogado 10 minutos. Era tendência, né? Era tendência, e aí, eventualmente, entra na fogueira. E perdeu espaço até hoje, e meio que já está quase não acontecendo o jogador. Exatamente. Mensagem de Guilherme Barbosa, dizendo: Pablo Diego é igual a Gabriel Santos, mesmo perfil, caneludo. Se chegar na final... Difícil, 3 vezes seguidas, mas se chegar na final, vamos rezar para o menino bater o pênalti. Por favor, bota outro menino. E Jorge Sanguineto. Torcida do Bahia quer a revanche a todo custo. Assina um 0-1. Pô, não vai assinar, né, velho? Eu assino na hora. Mas acho que a torcida do Bahia. Se perder de 1-0. Não, assina, derrota não assina. Aí joga o jogo, pô. Vê qual é. Aí não precisa desse cagaço todo também, não, pô. Não, exatamente. Assinar a derrota é tipo. Se fosse a derrota, tu ganhou 2-0 na ida, 1-0 classifica, beleza, assim. Mas tipo, um campeonato onde você vai tomar ponto, onde e simplesmente. Porra, é melhor da WO. Você pode. Porque oficialmente você pode dar um WO pro campeonato. O segundo WO elimina seu time. Mas um WO você tem o direito de dar um WOzinho. Aí. E aí dá o WO, porra, e pronto. E mais cartucho. E não viaja, economiza a dele da passagem, descansa. Assinar a derrota é foda. Pelo amor de Deus. Muito bem.